Bom poveríade a todos, tudo bem? Eu sou Gabriel Vieira, dono do canal do Viedro, mas pode me chamar de Gabriel, de Vieira, de Viedro, enfim. E acabou finalmente a UEFA Champions League dessa temporada. Paris Saint-Germain, bicampeão da Champions, disputará-se o Mundial de Clubes, espero que seja contra o meu Flusão. E vou fazer uma análise desse jogo, vou comentar um pouco da partida, vou comentar de projeções dos dois times. Eu quero fazer um panorama geral do que foi a final, de como fica para cada lado, como que os dois chegaram, enfim. Mas antes, dá like no vídeo, curte, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo o que você achou da vitória do Paris Saint-Germain e vamos começar o vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu queria falar que o Paris Saint-Germain mereceu muito ser campeão, muito, cara. O Paris Saint-Germain vem fazendo um trabalho, como eu falei no vídeo lá contra o Bayern da classificação, o Paris Saint-Germain vem fazendo um trabalho absurdo, cara. Eles não tiveram tantas contratações assim da temporada passada para essa temporada, mas ainda assim eles manteram o time. Foram mantendo a espinha dorsal do time. E cara, o time foi brigando por tudo. Da Champions, desde que eles ganharam a Champions do ano passado. Eles chegaram na final da Copa do Mundo de Clubes. Tomaram de 3-0. Tá bom. Mas chegaram lá. Eles foram lá e chegaram na final da Supercopa. Chegaram não, já estão, né? Na Supercopa da UEFA e ganharam. Nos pênaltis também. Tá bom. Eles ganharam a Ligue 1. E foi com uma preguicinha a mais esse ano? Foi, mas eles ganham de qualquer forma. Não ganharam a Copa da França, mas quem se importa? O que importa é a Champions, não é mesmo? E o Paris Saint-Germain foi de novo campeão da Champions. O trabalho, cara, desde que saiu os seus grandes craques, Messi, Neymar, Mbappé, é um trabalho muito bem feito pelo Luiz Henrique. Muito bem feito. Porque é um trabalho que muitos comentaristas falam, eu concordo, que eles pegam o primeiro semestre, o Paris Saint-Germain pega o primeiro semestre, tipo assim, eles treinam o time, eles preparam o time para o segundo semestre. Eles poupam mais o time. Eles não saem correndo, fazendo pontos desesperados. Eles estão no campeonato francês. Eles sabem que eles vão ganhar o campeonato francês, cara. Se eles forçar um pouco, eles ganham. Ou seja, eles preparam todo o terreno para jogar o mata-mata. Se eles jogarem os playoffs da Champions, qual que é o problema? Ano passado eles jogaram. Esse ano também. Para eles não se importam, cara. Para eles, fase de liga, pouco importa. O que importa é você chegar e ganhar. Na Champions League é você chegar nos mata-matas, sair tirando um por um e ganhar. E tem que parabenizar o PSG, porque essa campanha foi absurda de novo. Nas oitavas eles tiraram o Chelsea, e o Chelsea não estava mal na época, estavam bem até com o Rosenior. E o Chelsea tinha ganhado do Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes. E eles foram lá e meteram 8-2 no agregado. O Paris Saint-Germain meteu 8-2 no Chelsea, no agregado. Isso é inacreditável. O time forte, tá bom, tirou um time forte já. Nas quartas eles tiraram o Liverpool. O Liverpool não tava lá aquelas coisas, mas tá bom, é um adversário forte. Tiraram o Liverpool, metendo 4-0 no agregado. Chegaram na semifinal e jogou um jogo muito pegado contra o Bayern, 5-4. E tiraram eles lá na Allianz Arena. E chegaram na final com toda a pompa, cara. De verdade, todo mundo achou que o Paris Saint-Germain ia amassar o Arsenal, essas coisas. Mas de verdade, a gente tem que falar que o Paris Saint-Germain era muito favorito nessa final. Tá bom, a gente esperava que ia ser um jogo mais elástico, uns 3-1, 2-1, mas foi nos pênaltis. Mas aí eu vou ter que falar do mérito do Arsenal daqui a pouco. A estratégia que o Arteta teve nesse jogo. E cara, o Paris Saint-Germain fez uma campanha incrível. Um ano de novo incrível. Ganhou o Mundial de Clubes do Flamengo também, claro. Não vamos esquecer disso. O histórico jogo do Safonov. E cara, a campanha no PSG é perfeita, de novo. Eles brigam de novo pelo título, eles merecem, cara, essa campanha. Parabenize Paris Saint-Germain. Enquanto eu vejo todos os comentaristas, vários veículos de imprensa falando, tadinho do Arsenal. Cara, eu não falo tadinho do Arsenal, cara. Eu já vou explicar por quê. Mas, cara, a gente tem que parar de coitadismo do Arsenal e parabenizar quem jogou melhor. Parabenizar quem fez uma temporada melhor. Mas o Arsenal ganhou a Premier League. Tá bom, parabéns pro Arsenal, cara. Mas a temporada do PSG é mais completa. A temporada do PSG é mais séria. Não vamos desmerecer o Arsenal, cara. Mas o caminho do Arsenal era muito mais fácil do que o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain só pegou pedreira. E eles disputaram playoffs ainda. O caminho do Paris Saint-Germain foi muito mais difícil do que o do Arsenal. 1 milhão de vezes mais difícil. Vamos lá.
Escalações: Paris Saint-Germain foi com Safonov no gol, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha. Olha a dupla portuguesa aí. Fabian Ruiz, Osman Dembélé, Bola de Ouro, Kvaratskhelia e Desiré Doué. Do lado do Chelsea, do Arsenal, e aí que eu vou falar a estratégia que quase deu certo. Deu certo no jogo, né? Mas a estratégia do Arteta. Raya no gol, Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié, Lewis Skelly. Eu achei estranho colocar o Lewis Skelly, então eu não colocaria ele. Lewis Skelly, Declan Rice, Odegaard, Saka, Trossard e Kai Havertz. E eu vou falar o que aconteceu para ser uma estratégia do Arsenal. Eu não sei se vocês entenderam, eu falei Mosquera e Hincapié. Ou seja, ele botou 2 laterais / zagueiros para defender. Ou seja, o que ele quis fazer com isso? Ou seja, Kvaratskhelia, Doué e Dembélé não iam passar. Ou seja, você não tem o ataque do Paris Saint-Germain não funciona. O meio campo tudo bem, é livre, faz o que quiser. O meio campo do Arsenal perdeu pro meio campo do PSG. Mas a defesa do Arsenal jogou muito. É uma defesa muito fechada. O Arsenal, todo mundo sabia que o Arsenal ia vir fechado para jogar esse jogo. E chegou muito fechado. Tanto é que com 6 minutos de jogo, o Havertz chega e faz um gol. Dá a bomba pro gol, não dá chance pro Safonov. Depois de um erro do Marquinhos. Eu diria erro, acho que foi uma infelicidade, né? Que ele deu um chute na bola, um bico na bola. Foi no Trossard, sobra pro Havertz vai lá e fez o gol. 1-0. Aí, depois do 1-0, era o cenário perfeito pro Arsenal segurar o jogo. Porque todo mundo sabia que o Arsenal ia vir fechado. E veio muito fechado. Porque o Arsenal, 1-0 pra eles estava bom, cara. Pra eles não precisavam jogar bonito. O que importa do Arsenal não é jogar bonito, cara. É ganhar. É conseguir resultados. Na Premier League eles não jogavam o melhor futebol do mundo, cara. Não é o futebol do Liverpool, do Klopp, do City, do Guardiola, do Chelsea, do Conte. Não. Era um time que fazia resultado, cara. Seja no latereio, num escanteio, numa cobrança de falta, num chute de felicidade do Rice, enfim. De qualquer forma, eles tinham o objetivo de ganhar de qualquer forma. O jogo é resultadismo. E vale. Muitos times, o que importa é o ataque, pouco importa a defesa. Ou a defesa ser mais ou menos, né? Uma defesa ser constante. O Arsenal é o contrário. O que mais importa para o Arsenal é a defesa, não o ataque. Porque sabendo que eles não vão tomar gol, eles têm chance de fazer. Eles podem contra-atacar. O Trossard e o Saka são excelentes jogadores, cara, para fazer isso. Enfim, depois do 1-0, cara, o PSG ficou trocando passes, rodando a bola, tentando alguma coisa. E nada. Trocando passes, posse de bola. A posse de bola, vou falar a posse de bola do Paris Saint-Germain. Porque a posse de bola do Paris Saint-Germain no jogo foi a mesma, cara. O PSG, a partir do gol do Arsenal, o jogo foi o mesmo, cara. O Paris Saint-Germain teve a bola, tentava criar e não conseguia. Tentava criar e não conseguia. O Paris Saint-Germain teve 72% de posse de bola. O Arsenal teve 28%. 19 finalizações do Paris Saint-Germain e 5 do Arsenal. 4 no gol do PSG, 1 no gol do Arsenal. Onde que a gente chega com isso? Significa que não adianta você ter a bola e não saber criar. A defesa do Paris Saint-Germain fez muito bem. O Magalhães fez uma boa partida, apesar do final dele, que foi meio trágico. O Magalhães fez uma boa partida. O Saliba fez uma boa partida. O quarteto defensivo que eu tinha citado, que era para se defender, fez uma excelente partida. O Declan Rice fez uma boa partida. A parte defensiva do Arsenal foi muito boa. Muito boa. Acabou o primeiro tempo 1-0. De verdade, eu achei no intervalo que o Luiz Henrique ia fazer alguma coisa, ia botar o time mais pra frente, ia botar mais peças, ia colocar mais atacantes. Eu não sei o que eles iam fazer. Mas, tipo assim, no início não deu certo, cara. O PSG teve momentos sabe o carrossel holandês? O PSG tentou fazer isso, cara. Tentou botar o Dembélé na esquerda, o Kvaratskhelia centralizado, o Doué centralizado. Enfim, o ataque ficou trocando muito entre eles. Inclusive o Hakimi e o Nuno Mendes participaram bastante desse ataque. Tem momentos que o Hakimi e o Nuno Mendes eram centroavantes do time, eram meio armadores, enfim. Um carrossel do Paris Saint-Germain, um carrossel francês, eu diria. E, cara, você não pode dar espaço pro PSG, cara. Se o PSG tiver uma bola pra fazer o gol, eles vão fazer o gol. Se eles tiverem uma bola pra sofrer um pênalti, eles vão sofrer pênalti. E não é que eles sofreram. Foi uma bola enfiada. Acho que foi pro Kvaratskhelia. A Kvaratskhelia tava com a perna toda rasgada praticamente.
Ele espera o contato, sofre o contato do Mosquera e pênalti. Acho que não foi tanta culpa do Mosquera, né? Não adianta crucificar o Mosquera, que o Mosquera anulou o jogo inteiro do Kvaratskhelia. Só que foi uma infelicidade, um lance e dá nisso, cara. O melhor do mundo, bola de ouro, The Best também. O Dembélé foi lá e fez o gol de pênalti 1-1. E o PSG continuou em cima, cara. Tentou fazer as coisas. Continuou a mesma postura, cara. Não mudou tanto. Ficou trocando a bola, fazendo passe, enfim, a mesma coisa. E não tava dando certo. E o Arsenal apostando em bola parada, cara. O Arsenal tentava fazer latereiro, tentava fazer cruzamento, escanteio, tentava fazer cobrança de falta, enfim. Tentava tudo. Só faltou o gol. Mas de verdade, o Arsenal não veio pra ganhar o jogo. O Arsenal não veio pra fazer 2, 3. O Arsenal não veio pra massacrar o Paris Saint-Germain. Ele veio pra se defender, cara. Ele veio pra se defender. E eu falei, eles estão errados? Não estão. Tem que se defender mesmo, cara. O Paris Saint-Germain é uma máquina. O Paris Saint-Germain é uma máquina. Todo mundo sabia que o Paris Saint-Germain ia vir com tudo contra o Arsenal. E veio. O Arsenal, de verdade, na final, o Arsenal era o patinho feio, cara. O Arsenal não era o time que todo mundo fala, vai, é o time que vai ganhar. Mesmo ganhando a Premier League. Mesmo sendo campeão inglês. Enfim, o jogo foi pra prorrogação. Prorrogação nada de interessante. E o jogo acabou indo pros pênaltis, cara. E, cara, vamos falar dos pênaltis. Porque o Paris Saint-Germain, o Luis Henrique, teve uma estratégia que, tipo assim, foi contestável? Foi. Mas foi uma estratégia que fez sentido, cara. Eu não sei, ele tirou Marquinhos e botou o Zabarri, deixa eu lembrar o nome. Zabarni. Foda-se esse cara. Aí colocou o Beraldo e tirou o Vitinha. Muita gente achou que o Luis Henrique tava louco, cara. Tirou batedores de pênalti no time. O que você tá fazendo? E a estratégia deu certo, cara. Porque a intenção do Paris Saint-Germain... Tipo assim, o Paris Saint-Germain não ia fazer mais gols, cara. É muito difícil o PSG ia fazer o gol. E ele começou a botar um monte de gente pra bater pênalti, cara. E deu certo. O Gonçalo Ramos fez 1-0, o Gyökeres empatou nos pênaltis. O Doué fez 2-1. E o Eze, cara. O Eze, que todo mundo que na janela passada achava que ia pro Tottenham. Tinha muito acertado com o Tottenham. A chance de ouro do Arsenal ganhar alguma coisa, do rival do Tottenham ser campeão europeu, perdeu. Jogou pra fora. O Safonov, muita gente fala, o Eze perdeu porque é incompetência. Eu discordo, cara. Eu acho que, por mais que seja estranho, o Safonov tem mérito demais nisso. Porque tem gente que faz o pênalti, espera até o último segundo do goleiro se mexer pra bater do outro canto. O Safonov ficou no meio o tempo inteiro. E o Eze tentou tirar do goleiro e não deu certo, foi pra fora. Só que o Nuno Mendes, na próxima partida, tem gente que fala que o Nuno Mendes bateu bem, tá? Eu discordo, cara. Ele telegrafou o pênalti. A meia altura, canhoto cruzado, a meia altura, tudo que o goleiro queria pra pegar o pênalti, ele fez. O Raya não teve nada de herói, tá? Nesse jogo, nada. Se o PSG, se o Arsenal ganhasse a Champions e o Raya ia ser o herói. Não, cara, o Nuno Mendes telegrafou o pênalti. Igual o Safonov não foi herói nesse jogo, cara. No Mundial foi, mas hoje ele não foi herói. Declan Rice empatou, Hakimi fez o gol, Martinelli também, Martinelli que entrou também durante o jogo, cara, fez uma boa partida. Tá? Os brasileiros foram muito bem, cara. Muito bem, cara. Estão bem representados pra Copa. O Lucas Beraldo, ele mesmo, cara, aquele São Paulo entrou pra jogar de volante, foi lá e fez o 4-3. Ou seja, toda a pressão pro Arsenal fazer o gol de empate e levar pras alternadas. Quem é pra bola? O melhor jogador do time na temporada, na minha opinião e na opinião de muitos jornalistas e comentaristas e torcedores do Arsenal. Gabriel Magalhães. E que partida que ele fez, como eu falei. Só que o destino é cruel, cara. Não adianta você fazer uma partida perfeita. Chegou na hora dos pênaltis, tem que decidir. E ele isolou o pênalti. E aí o Paris Saint-Germain foi campeão pela segunda vez seguida. Tá? Aí teve um momento histórico que o Marquinhos foi consolar o Gabriel Magalhães. Eu acho que não foi por amizade, tá? Que ele consolou. Acho que é muito por causa da Copa. Pode ser até por amizade também, mas enfim. Mas acho que o Marquinhos fez isso por causa da Copa. Porque ele sabe que tem uma Copa do Mundo vindo aí que eles vão ser dupla de zaga. Tá? E, cara, é isso aí. O Paris Saint-Germain foi campeão. O Arsenal de novo foi vice. E eu falo, cara, defender uma arte é uma arte, cara. Defender é uma arte. O Atlético de Madrid muito tempo se defendendo e jogando muito. Os times do Mourinho jogando bem defensivo, mas jogando um futebol que não é vistoso, mas é um futebol diferente, sabe? Mas, cara, tem vezes que o futebol você falta coragem. Assim como eu falei que falta coragem pro Atlético de Madrid ganhar do Arsenal, faltou coragem do Arsenal ganhar do Paris Saint-Germain.
De verdade, se o Arsenal fosse um pouco mais pra frente, eu acho que teria muito mais jogo pro Arsenal. Não sei se ganharia o jogo, não sei se manteria 1-1, enfim. Mas acho que daria muito mais jogo pro Arsenal. Faltou do Arsenal ser mais cascudo, sabe? Eu sei, eles não têm tanta tradição em Champions, nada contra, mas eles não têm tradição em Champions, enfim. O Paris Saint-Germain tem mais, cara, mais, enfim. Faltou do Arsenal, cara, ser mais grosseiro e mais pra frente. Faltou explorar os ataques do PSG, porque o PSG tem problemas, cara, todos os times têm problemas, faltou explorar esses problemas. Não adianta você botar uma linha de 4 zagueiros, cara, e você não atacar, abdicar de atacar, esperar o jogo pra fazer uma bola, cara. Você não é time pequeno, você não pode jogar assim. Uma coisa é você jogar em contra-ataque, tudo bem jogar em contra-ataque, cara, normal. Outra coisa é você jogar numa bola, cara, pra ganhar o jogo. Contra um Paris Saint-Germain numa final de Champions. Não vai dar certo, claro que não vai, cara. E não deu. Eu acho que, de verdade, eu acho que esse resultado foi muito mentiroso, cara. De verdade, se o justo, o Paris Saint-Germain foi campeão, mas o justo era uma vitória no tempo normal ou na prorrogação do Paris Saint-Germain. Era o justo, cara. Era muito justo uma vitória do Paris Saint-Germain no tempo normal ou na prorrogação, com exceção fora dos pênaltis. Enfim, quero saber a sua opinião. Eu estou feliz porque eu sou torcedor do Liverpool e o Liverpool foi, mais uma vez, beneficiado hoje pela demissão do Arne Slot, que eu vou fazer vídeo. E porque o Arsenal, nosso rival, não ganhou uma Champions, vai ficar mais um ano chupando o dedo. É isso aí. Curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Vou fazer mais vídeos pra Copa e é isso aí. Parabéns para Paris Saint-Germain, campeão, bicampeão da UEFA Champions League. Será que o Dembélé vai ser campeão da Bola de Ouro de novo? Não sei, a Copa vai decidir.